Conta um pouco como é que o PDT reagiu. O Ciro foi no limite do que ele considerou possível, depois de um primeiro turno no qual ele fez tantas críticas a Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro chegou a chamar Lula de chefe de quadrilha. Eu vou trazer, Dani, a reação dos dois lados, né, do PDT. São dois lados que declaram voto, as pessoas que eu conversei, né, são pessoas que dizem que vão votar no ex-presidente Lula, seguindo a orientação dada pela direção nacional do PDT, mas que têm impressões diferentes sobre o alcance desse vídeo do Ciro Gomes, né. Primeiro, um fato, o Ciro não cita o nome do ex-presidente Lula, não cita o nome do PT, é um apoio muito mais crítico do que aquele que fora dado pelo Carlos Lupe em entrevista, que é uma linha ali um pouco do que a gente trazia ontem no 360, um apoio muito mais empolgado à candidatura do ex-presidente Lula. Os integrantes do PDT que eu ouvi, um deles diz o seguinte: uma parte, né, não esperava que fosse vir, mas esperava do Ciro Gomes, eles achavam que o Ciro não faria, mas achavam que o Ciro deveria ter feito um aceno mais enfático ao seu eleitor e pregar o voto no Lula, de uma maneira um pouco mais objetiva. Eles achavam que o Ciro deveria ter feito isso, mas pelo que eles acompanharam da campanha, achavam que o Ciro de fato não o faria. Uma outra ala do PDT, que estava lá nessa reunião, inclusive lá em Brasília, presencialmente, me diz o seguinte: o PT, na avaliação desse integrante, movimentou muito contra a campanha do Ciro Gomes ao pregar o voto útil, que isso foi um grande problema, uma coisa, na avaliação desse integrante, praticamente insuperável na relação das duas legendas, por causa dessa busca pelo voto útil. Então, a avaliação que ele faz é o seguinte: olha, tá feito, o PDT já deu a sua declaração, o Ciro já deu a sua declaração, o assunto está encerrado, estamos nesse momento do mesmo lado, agora a questão de tom que foi usado ou não, isso deixa de ser um assunto importante. E agora, o PDT informa, né? O próprio Lupe falou isso. Se o PT chamar, quem vai para o palanque, por enquanto, não é o Ciro Gomes, é o Carlos Lupe, presidente nacional do partido. Estou muito curiosa para ver o que Cid Gomes vai fazer, né? Se ele pode embarcar com força depois de ter tido claramente ali uma desavença com os rumos da campanha de Ciro Gomes, né? Os irmãos ali divergiram sobre qual o melhor tom ou a melhor estratégia de alianças, inclusive locais.